amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma edição do Quadrilátero e nós vamos voltar a falar desse tema que é o tema do momento, que não dá para ficar sem falar nele, que é a pandemia da Covid-19. E para falar sobre a pandemia hoje, nós temos o prazer de receber o coordenador do Centro de Operações de Emergências de Palmas, Daniel Borini Zemuner. E para entrevistá-lo, nós convidamos a minha amiga jornalista Marimar Ayala, né? E também o radialista e publicitário Marcos Milhomem. Daniel, obrigado por você atender o nosso convite. Sabemos da correria que você deve estar por aí, que não está fácil esses tempos. E a gente começa numa avaliação justamente disso, né? Nós estamos há um ano nessa situação, você foi secretário de saúde, né? E agora está à frente mais ainda desse combate. Qual que é o ânimo da tropa nesse momento? Como que está a situação? Quer dizer, que ao invés de melhorar, nós estamos numa situação pior do que estávamos há um ano. Obrigado. Obrigado, Kleber. Obrigado pelo convite. Né? Sempre importante a gente estar discutindo esse tema. E apesar de estar todo dia na TV, mas eu acho que é a forma que a gente tem de chegar à comunidade e de alertar da gravidade do momento. Né? E quando você pergunta do ânimo da tropa, realmente é complicado, porque os nossos profissionais das unidades de linha de frente, e mesmo aqui da sede, estão cansados, né? A gente parece que não tem fim, quando a gente vê que o cenário está melhorando, mas a gente já fica numa perspectiva que isso talvez a um curto ou médio prazo, aí a gente pode ter de novo um aumento, enfim, a gente agora fica sempre nessa expectativa, né? E trazer ânimo para a tropa, como você fala, é diário. Né? Eu sempre tenho falado para o pessoal aqui, um dia de cada vez. Né? Não, se a gente pensa há 2 meses para frente, a gente sofre mais. Então, vamos vencendo, vamos pensando em estratégias, não só para agora, mas uma possível terceira onda, se é que podemos chamar assim. Mas nós temos que manter esse ânimo, porque todo o trabalho depende dos servidores, daqueles que estão na unidade, dos que estão aqui na secretaria, para a gente pensar estratégias que, de fato, tragam resultado para a nossa população. Marcos Milhomem. Boa tarde a todos, boa tarde, Kleber, boa tarde, Daniel, Marimar. Eu quero, a princípio, te parabenizar, Kleber, pelo espaço. O Quadrilátero é um programa muito interessante, e nesse formato, né, que todo mundo já se acostumou, de forma remota, devido, todo mundo sabe o motivo, mas a princípio eu queria realmente parabenizar, muito bacana, e o conteúdo tem sido muito enriquecedor, né, muito oportuno. Daniel, em maio de 2020, quando o senhor ainda era secretário municipal de Palmas, foi apresentado o plano de contingência do município de Palmas para a infecção humana da Covid, né? Quais os principais avanços que o senhor pode apontar desse plano? Assim, Marcos, a gente olha para os resultados que o município de Palmas vem enfrentando, né? Vem tendo nesse período. Quando a gente compara Palmas com outras capitais do país, por exemplo, em relação à letalidade, por exemplo, da doença, hoje a nossa letalidade ela é bem menor do que todas as capitais do país, né? Palmas hoje é 1,03, então, e quando a gente vê outras capitais, tem até 8%, 9% de letalidade, que talvez é uma distorção também, por falta de testagem, mas a nossa letalidade, em comparação com o mundo, o país, ela é bem menor. Aí envolve diferentes perspectivas aí que nós podemos analisar. A mortalidade também, quando a gente compara o número de óbitos pela população, também entre as capitais é a mais baixa do país. Então, se você me pergunta assim, tivemos erros, mas tivemos muitos acertos também, né? Então, a organização dos nossos serviços, hoje nós temos 8 unidades sentinelas funcionando
diariamente para atender exclusivamente Covid. As 2 UPAs estão super bem estruturadas. Hoje nós temos dependência de leito de UTI, mas as nossas UPAs elas estão conseguindo segurar esses casos graves para que, de fato, esse paciente tenha tempo oportuno de chegar num leito adequado para ele. Né? Precisamos ampliar a oferta de leitos de UTI, sim. Né? Estamos trabalhando para isso também, porque este momento, Marcos, é muito diferente do primeiro pico da pandemia. A gente estava olhando agora aqui, a gente teve uma reunião aqui com o Corpo de Bombeiros e a gente estava mostrando esses dados para eles, que agora a internação no pico que a gente está agora dessa segunda onda é quase que o dobro da primeira. Então, a doença ela é muito mais grave neste momento, se usando muito mais leitos. A UPA, se vocês lembram, no primeiro pico, nós passamos muito tranquilo. Tivemos um dia ou outro de muito, mas agora todo dia ela está lotada, nós temos casos graves dentro, os hospitais lotados, e nós não tivemos esse cenário. Isso se deve muito à questão de uma nova cepa, enfim, aí a gente pode analisar essas questões. Mas os casos graves, inclusive de jovens agora. Então, praticamente, nós estamos comparando a primeira onda com agora, parece que são 2 cenários diferentes da mesma doença, que tem uma transmissão muito maior agora e uma gravidade muito maior, inclusive de jovens que estavam ilesos lá praticamente na primeira onda. Então, assim, a avaliação do nosso plano de contingência, aquilo que a gente pensou, falou assim, teve erros, tivemos, porque é algo incerto que ninguém sabia do que se tratava, né? Mas tivemos também muitos acertos, tanto os resultados que eu acabei de apresentar para vocês. Marimar? Kleber, primeiro eu quero dizer que para mim é uma honra muito grande participar de qualquer atividade jornalística que você estiver conduzindo. Eu acho que isso não é só para mim, mas para qualquer pessoa que recebe um convite seu. Tá? Muito obrigada, e eu quero cumprimentar o Marcos Milhome, meu amigo. Deus te abençoe, o doutor Daniel, Deus que conduza o senhor e a todos os que estão conectados. E antes de fazer uma pergunta, Kleber, eu gostaria de fazer um panorama aqui da situação. Hoje foi publicado o boletim de número 379, o boletim epidemiológico, que traz no Tocantins 139.094 casos confirmados da doença, com 120.610 recuperados e 1.984 óbitos. Isso geral do estado. A capital aparece com 34.998 casos confirmados, 29.612 recuperados, com 360 óbitos. Hoje, 67% dos leitos clínicos de UTI destinados à Covid estão ocupados e 85% dos leitos de UTI destinados à Covid na capital também estão ocupados. Doutor Daniel, o que representam estes números na nossa realidade? Quais são as estruturas e as condições o senhor dispõe para a sua tropa trabalhar animada e levando em consideração que essa tarefa não é só do município, mas ela é principalmente do município, do Estado, da União e do cidadão, que tem que fazer a sua parte e parar de se aglomerar nas horas vagas para aumentar a probabilidade da transmissão da doença. A gente tem que chamar a responsabilidade de todos nós que somos os entes envolvidos. Não é isso? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Hoje, a estrutura que a gente organizou no município, até para dar conta dessa demanda, que não é pequena, né? A gente teve momentos de baixa, mas agora as nossas unidades voltaram a estar cheias, principalmente as unidades de pronto atendimento. Então, como que nós organizamos a rede? Nós temos 34 unidades de estratégia de saúde da família, que é, de fato, o primeiro local que essa pessoa ela procura.
né? Então, todas as nossas unidades, elas atendem, mas a gente estruturou também, dentro da atenção primária, 8 unidades sentinelas, para serem exclusivas para o diagnóstico e o início do tratamento, né? E aí a gente vê uma diferença muito grande da primeira para a segunda onda. Na primeira, a gente falava assim para as pessoas, ela era diagnosticada e falava, fique em casa, né? Agora a gente está pedindo, vá para a unidade, porque nós precisamos ver a gravidade que essa pessoa ou ela já apresenta ou potencialmente ela tem para ter uma forma mais grave. E anteriormente a gente via que essa gravidade às vezes começava no 10º dia. Hoje, com 4, 5 dias, essas pessoas já demonstra uma situação de gravidade. Então, nós não temos muito que aguardar, não. Tem sintomas, procure as nossas unidades. O diagnóstico é bem rápido, precoce, a gente consegue fazer uma intervenção mais oportuna. Então, organizamos a atenção primária para receber esses pacientes, porque é a porta principal, e as 2 unidades de pronto atendimento. A unidade de pronto atendimento norte, ela praticamente não, ela está exclusiva para tratamento de COVID. Então, toda a estrutura da unidade, nós temos uma ala grave, uma ala moderada, e a ala grave quer dizer, toda a unidade dispõe, nós temos 40 respiradores divididos nas 2 unidades de tratamento. Então, se precisar entubar esse paciente, de ele permanecer, como tem uma escassez de leito, por alguns dias a gente segura. Não é o ideal. O ideal é ele estar num leito adequado, que é um leito de UTI. Por isso também, daqui a pouco eu vou falar em relação a isso. Mas as 2 unidades nossas hoje são muito bem equipadas. Você coloca um dado aí de leito clínico, que uma taxa de ocupação mais baixa, mas ela é muito relativa, sabe? Porque hoje um leito clínico, os médicos, eles têm, não é dificuldade o termo correto, mas um receio de internar um paciente num leito clínico devido à evolução muito rápida desse paciente. E o leito clínico, ele não tem estrutura de respirador, de uma parte mais intensiva. Então, o receio, por exemplo, de internar um paciente num leito clínico, ele piorar, como não tem leito de UTI, o que eu faço com esse paciente que se agrava? Então, muitas vezes é preferível ficar nesse leito da UPA, que é de estabilização, com todo o aparato tecnológico, de equipe. Inclusive, mudamos as equipes nas UPAs, temos fisioterapeuta, coisa que não tinha, porque esses pacientes demandam muita fisioterapia respiratória. Equipamos as 2 UPAs com usina de oxigênio, já prevendo que teria um volume muito grande de necessidade de oxigênio. E, mesmo assim, devido a toda essa previsão, a gente vê que ainda o volume de oxigênio não é adequado. A gente precisaria de uma usina maior. Então, complementamos ela com cilindros de oxigênio. Então, já ouvimos aí diversas vezes, faltou oxigênio. Não faltou oxigênio. Nós temos uma capacidade de cada UPA de atender. Eu não posso extrapolar essa estimativa de pacientes, porque aí sim eu posso estar prejudicando demais pacientes, né? Paralelo a isso, a gente já abriu um novo processo de aquisição de outras 2 usinas mais potentes, pensando em agora, mas pensando numa possibilidade da gente ainda ter uma continuação dessa pandemia, até que a gente tenha uma vacinação mais ampla no país e em Palmas também. Então, vamos quadriplicar cada usina de cada UPA, para a gente poder ofertar, inclusive, mais leitos dentro dela, dentro de uma necessidade. Da parte hospitalar, a gente fez aquisição de leitos clínicos, expansão nos hospitais da rede privada e de leitos de UTI também. E ainda estamos em processo, junto com o Estado, de tentar fazer uma ampliação maior de leitos de UTI, em conjunto, município e Estado. Mas aí, numa conversa anterior, antes de você entrar, a gente estava justamente discutindo isso, escassez de recursos humanos, né? As pessoas
Para montar leito de UTI, não basta ter só equipamento, eu preciso ter um médico intensivista, eu preciso ter um infectologista, eu preciso ter fisioterapeuta, enfermeiro, e não são não é qualquer profissional. Eles precisam ter toda uma formação de trabalhar em unidade de terapia intensiva. Né? Então, a gente tem escassez, e não é Palmas, é o país como um todo, tem essa dificuldade. Mesmo que eu tenha toda a estrutura, mas a principal ferramenta aí é os recursos humanos, né? Então, é nele que a gente também precisa pensar todas as nossas estruturas, enfim. Eu acho que, resumidamente, eu já falei demais aqui, né? Mas demanda muita questão aí envolvida, mas eu acho que, em linhas gerais, foi a estrutura que nós pensamos para poder atender toda essa demanda que a gente planejava ou estimava que pudesse ter nesses períodos de pandemia, né? Tanto na primeira onda, que nós passamos até, de certa forma, tranquila, talvez isso tenha mostrado para a população, não é tudo isso, né? Mas já essa segunda onda a gente viu que, de fato, ela impactou muito a nossa rede, todos os estados do país, né? Então, nós estamos agora exatamente nesse momento. Daniel, e em relação, você falou da segunda onda, a diferença da segunda onda para a primeira, e a explicação, nós devemos essa segunda onda simplesmente à nova cepa, ou também justamente ao que você falou, quer dizer, que a população achou que não era aquele bicho sete cabeças e abusou mais do que devia, ou a conjunção dessas duas coisas, outros fatores, enfim, a que se deve essa segunda onda que que nós vivemos agora? A gente acredita muito, Kleber, que seja por nova cepa, porque nós tivemos, comparando as duas, a gente sempre gosta de olhar para o que passou para poder pensar no futuro. Quando nós tivemos o pico na outra onda, nós tivemos quase 2.000 casos, foi acho que o máximo que numa semana epidemiológica nós tivemos de Palmas em torno de 150 pacientes internados. Agora, nesse pico, que foi um pouquinho maior do que na semana epidemiológica, nós tivemos mais de 2.000 casos, nós tivemos quase o dobro de internação. Então, significa que a doença é mais grave agora, né? Atingindo uma faixa etária diferente, não só os idosos ou com comorbidade, mas também pessoas sem comorbidade e jovens. Então, a gente acredita que isso tem um reflexo muito mais, porque cepas diferentes circulando. Né? A gente não teve, e aí isso é o LACEN que encaminha para saber o que mais está circulando, mas a gente sabe que essa nova cepa já está circulando, assim como em Palmas, como no país como um todo. Né? Então, a gente acredita muito isso. E também, quando você coloca da população, isso é fato, né? É uma doença que ela não depende totalmente, a gente depende de estrutura física do poder público. Mas para não pegar a doença, ela não depende, né? Diferente de outras doenças que você consegue trabalhar com dengue, redução de foco, aqui não, depende de cada um, né? De cada um tomar as medidas necessárias e o não aglomerar, e os dados agora dessas últimas semanas epidemiológicas, elas mostram isso. Apesar da restrição no comércio não ser total, ela ainda tem muita coisa funcionando, algumas até que não deviam, aí a nossa equipe de fiscalização está trabalhando, a gente vê nessas últimas semanas já uma tendência de queda. Né? Foi muito forte, é muito claro quando a gente olha para o nosso boletim, a partir da restrição de funcionamento de determinados segmentos, a queda do número de casos, né? E, consequentemente, vai refletir em número de óbitos, num prazo um pouquinho maior na questão da internação. Hoje, um paciente desse grave está ficando 25 dias internados. Quer dizer, ele ocupa muito tempo um leito. Né? Então, até esse dado refletir na questão hospitalar,
de queda do número de casos, a gente vai demorar aí cerca de um mês. E novos casos estão entrando todo dia, então isso é uma tendência a um pouco mais a longo prazo da redução da ocupação hospitalar. Marcos. Doutor Daniel, é sabido que o senhor é um profissional muitíssimo qualificado, mestre em saúde coletiva com concentração em gestão de sistemas de saúde, tem uma equipe igualmente qualificada e estritamente técnica, onde os protocolos científicos são seguidos à risca. Bom, esse preâmbulo é para perguntar como o senhor vê o chamado kit COVID para um suposto tratamento precoce, que mesmo sem nenhuma comprovação científica, ainda é defendido pelo presidente da República. Essa discussão a gente vem desde lá de trás, né? Mas, assim, a gente se baseia pela ciência, Marcos. A Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Médica Brasileira, enfim, de Cardiologia, que até o próprio atual ministro faz parte, nenhuma delas defende a questão desse kit COVID. Qual foi a decisão nossa aqui no município? Até se cobrava muito que a gente publicasse um protocolo regularizando essa situação. Né? A gente sabe que alguns CRMs também produziram protocolos, enfim. Mas o que a gente adotou não era nem condenar e nem incentivar. Fica na decisão médica. Né? Então, como não há comprovação científica, e não há mesmo, a gente vê alguns estudos aí que diz que ajuda, mas o estudo ele dá o que a gente quer, né? Quem já trabalhou com estudos aí, você pode induzir erros para, de fato, provar aquilo que você quer, né? Então, mas hoje, pelo que toda a sociedade médica de várias categorias, nenhuma recomenda a questão desse kit COVID. Então, nós, como municípios, não recomendamos. Se o médico quiser, dentro do conhecimento dele, dos estudos dele, fazer a prescrição, aí fica na decisão médico-paciente. Nós, como municípios, não apoiamos a questão de uso desse kit COVID. Inclusive, uma das empresas que fabrica, por exemplo, a ivermectina, ela mesma diz que esse medicamento não é recomendado para tratamento de COVID. Inclusive, alguns, a gente viu uma matéria ontem, que fazem mal para a saúde, com uso muito constante. Né? Então, esse uso precisa ser muito regrado e a partir de prescrição médica, com base em ciência mesmo. Marimar. Doutor, vamos falar agora, então, de vacinação, que é a nossa grande esperança para vencer essa doença. Eu moro aqui na quadra 806 Sul e ontem eu vi, acompanhei, fui lá, pessoalmente estava fazendo uma caminhada e fui lá ver, doida para chegar a minha época logo, a nossa, né, Kleber, da nossa faixa etária, e vi ali 2 filas sendo atendidas no drive-thru e lá dentro uma vacinação com mais 3 pessoas. Quer dizer, achei a dinâmica muito boa, organizada, a fila andou rápido, as pessoas estavam satisfeitas. Só que nós, a partir de 65 anos, não sabemos quando nós vamos tomar a vacina e também saber se essas doses já estão de posse do município, se o Estado já repassou, como que está a situação do quadro de vacinação para essa próxima semana aqui na capital. A gente acredita que para esses próximos dias, até por já divulgação do próprio Ministério da Saúde, de um volume muito maior de doses, né? Tanto da Coronavac como da AstraZeneca. E já teve chegada agora, não sei se foi ontem, no estado de uma outra remessa. Então, eu acredito que agora o ritmo vai ser muito maior, inclusive pela própria orientação do Ministério, da gente não reservar a segunda dose, como vai ter já um volume maior, a gente vai conseguir fazer uma ampliação para outras faixas etárias. E a gente tem tomado cuidado, sempre quando chega o lote, a gente vê se é suficiente para toda aquela faixa etária, porque já aconteceu
já em outros repasses, o município já está vacinando acima de 70 anos e Palmas não está. É porque, às vezes, vem falar 20% da população de 70 a 72. É muito complicado você fazer uma vacinação dessa forma, porque se eu tenho de 70 a 72 e vou na unidade, a hora que eu chego já acabou essa vacina, explicar para a população que era só 20%. Né? Então, o que nós optamos? Não nessa última, mas na penúltima remessa, dava só para a gente vacinar 78, 79. Não dava para vacinar de 75 anos até 79. Então, a gente optou em vacinar todo mundo da faixa etária 78 a 79. Agora, como já chegou uma oferta maior, nós já conseguimos vacinar acima de 70 anos. E aí a gente sempre fala para a população, muitos foram cedinho para a fila, doido para tomar vacina. Não tem necessidade. A gente tem vacina para todos dentro dessa faixa etária. E a gente acredita agora, com essas novas remessas, que nós já vamos também ampliar e talvez chegue aí aos 65 anos, né? Que a gente ainda vai esperar para saber o quantitativo de dose que a gente vai receber nessa próxima remessa, para saber em qual faixa etária a gente consegue ampliar de uma forma que eu pegue toda a população dentro daquela faixa etária. Daniel, a medida polêmica e corajosa, como eu já escrevi, que a prefeita tomou em relação à restrição da atividade não essencial, a suspensão da atividade não essencial, foi muito criticado, muita polêmica, mas os números mostraram que houve resultado. É isso mesmo, quer dizer, essa é a avaliação. Nós já chegamos, nessa segunda onda que você citou, nós já chegamos no cume desse pico e já estamos descendo efetivamente, e essa ligeira abertura que foi feita pode comprometer e ter uma reviravolta aí, começar a subir novamente essa montanha? É sempre uma possibilidade, Kleber. A gente está acompanhando os dados, né? E desde que nós tomamos a medida, só para ter uma ideia, na semana epidemiológica 10, nós tivemos 2.111 casos. Foi o máximo que nós tivemos, inclusive comparando com a primeira. E de lá para cá, a tendência é só de queda. Né? Na semana 11 foi 1.515, nessa última que terminou no sábado, 1.481. Um indicador que a gente acompanha é o R0, que é a taxa de infecção da doença, que era, deixa eu só pegar o número certinho, na semana 10, 1,62, e chegou nessa última semana a 1,02. Né? A OMS ela fala que abaixo de 1 é o recomendado, porque aí sim eu vou estar decrescendo com maior sustentabilidade. Né? Agora, qualquer movimento que a gente faça, ele gera uma preocupação. Né? Liberar mais uma parte, que eu estou no grupo dos empresários, discutindo com eles, porque é uma preocupação também do município. Nós também não podemos matar a atividade econômica. Né? Então, os indicadores nos mostram aquilo que nós vamos fazer. Eu sempre tenho falado isso com eles. Hoje mesmo no grupo estava falando. E é provável que essa semana a gente libere, que a gente chama de coronômetro, e vai estar ali posicionado que atividades eu libero, dependendo de onde está. Se está no vermelho, é mais restritivo, se está, para ficar claro também para eles que momento o negócio dele vai poder funcionar ou não vai poder funcionar, se funcionar, talvez com uma capacidade mais reduzida, para que a gente conviva com isso e nem prejudique a saúde pública, porque essa é a nossa decisão primeira, isso sempre a prefeita mostrou isso desde do início. A primeira coisa é salvar vidas. O segundo é conciliar isso com as atividades comerciais, que também é importante, inclusive, para salvar vidas. Né? As pessoas dependem da atividade econômica para ganhar o seu sustento, enfim. Então, nós não queremos, de forma alguma, prejudicar a atividade comercial. Agora, tudo é uma questão de
dados estatísticos, ou seja, nenhuma decisão dessa está sendo tomada simplesmente em discussão, em palavras, ou seja, há dados que baseiam todas essas decisões. Isso que é bom ficar claro. Exatamente. E quem olha o nosso boletim vê claramente lá a evolução desses dados. O momento que a gente tomou de fechar parte das atividades não essenciais foi chegando já no ápice disso. E o resultado disso ele é muito claro. Começou a cair os casos, a taxa de infecção caiu, e daqui uns dias vamos, talvez, se mantivermos esses índices, reduzir a questão hospitalar, que essa demora um pouco mais, porque tem pacientes graves já internados de outras semanas e não é de uma hora para outra. Mas todos os dados que a gente toma, Kleber, é com base nesses estudos que fazemos diariamente. Nada eu acho, mas assim, uma coisa que tem que ficar clara para a população é em que momento isso é tomado. Por isso nós optamos em construir esse instrumento e vamos tornar público, porque aí tem visibilidade, eles sabem que se chegar no laranja, o determinado segmento vai fechar, ou se chegar no azul, eu vou poder abrir meu negócio livremente. Mas que o empresário tem essa ciência, né? Eu acho que é importante eles saberem, até para reorganizar toda a logística do negócio dele. Isso vai ser divulgado essa semana ainda? Oi? Esse coronômetro, isso vai ser divulgado esta semana? A gente está querendo, porque antes do próximo, porque tem um prazo de validade esse próximo decreto, e antes da gente tomar qualquer medida em relação a ele, a gente tornar público esses critérios, né, de como isso vai funcionar. Ótimo. Sendo público, isso fica mais fácil do entendimento. Sem dúvida. Marcos? Doutor Daniel, até eu tomei nota aqui a respeito desse site da Prefeitura, que é o coronavírus.palmas.gov.br. Os dados são atualizados diariamente, né? Até a última sexta-feira, agora 26, lá mostra que há 139.363 notificados, mais de 30 mil casos confirmados e, infelizmente, 355 óbitos, esses números até sexta-feira, né? A taxa de ocupação dos leitos clínicos COVID estava em 74% e taxa de ocupação dos leitos UTI em 86%. E apenas 399 testes realizados. Doutor Daniel, por ser um vírus altamente contagioso, cada vez mais letal e que não tem remédio preventivo, por que ainda estamos testando tão pouco? Assim, Marcos, final de semana, normalmente ele tem essa queda de testagem, porque diminui até os laboratórios, enfim. Mas na semana anterior a essa, nós fizemos, eu não tenho o número exato aqui, mas cerca de 3.700 testes. Paralelo ao fechamento do comércio, nós fizemos diversos mutirões na cidade como um todo, para justamente a gente poder detectar precocemente esses pacientes contaminados e fazer o isolamento, que esse também é um caminho. Então, paralelo ao fechamento das atividades não essenciais, a gente fez uma semana de diversos testes. E todas as nossas unidades sentinelas, todo mundo que tiver sintoma procurando, vai ser atendido, né? Então, nós trabalhamos nesses mutirões com os pacientes que querem saber, porque às vezes é assintomático a doença, né? Nós já fizemos estudos aqui, pesquisa, que mostra que boa parte dos pacientes praticamente é assintomático e uma outra parte ela é sintomática. Quem tem sintoma, naturalmente ele vai procurar um serviço, quer seja da rede privada ou da rede pública, para poder fazer os testes. Então, todas essas 8 unidades, elas colhem tanto PCR como teste rápido, enfim, dependendo do momento que a pessoa está dos sintomas, né? Por exemplo, PCR, eu tenho que fazer ele do 3º ao 7º, 8º dia. A partir daí, o mais indicado seria o teste rápido, porque trabalha com anticorpo, o organismo já começa a gerar anticorpo. Muita gente fala, mas o teste rápido é de segundo padrão. Não é.
depende de onde a pessoa está na doença. Mas eu concordo com você, essa ampliação de testagem, eu não tenho os dados aqui, mas nós ampliamos muito, fizemos muitos testes. Na semana passada, aqui, me passaram aqui, 10.915 testes ao todo, entre PCR, teste rápido. Então, é um volume muito grande de teste numa única semana, porque nós fizemos tanto mutirão, que é para trabalhar com esses casos de quem tinha curiosidade de saber, ou tinha um pequeno sintoma, enfim, foram feitos esses testes. Além dos que são colhidos nas unidades sentinela e nas UPAs, para poder, de fato, o quanto antes eu identificar e isolar a pessoa, a chance de eu diminuir a contaminação ela é muito maior. Mas você tem toda a razão. Todos os lugares que a gente consegue fazer o controle dessa doença, eles trabalham com essas duas ferramentas. O distanciamento social e a questão da testagem para identificar e fazer o isolamento para que ela não transmita para outras pessoas. Agora, no final de semana, a gente sempre tem uma pequena queda no número de testes realizados. Mas quando a gente pega a semana toda, a gente tem um volume até razoável de testagem que a gente tem feito. Marimar. Doutor, vou voltar na vacinação. Amanhã continua a vacinação, né? Porque a prefeitura conseguiu imunizar dos 6.620, eu acho, 4.500 e alguma coisa. Onde estão esses postos e de que forma a população deve procurar? A gente faz essa divulgação amanhã, se não me engano, é um drive-thru que a gente vai fazer, e tem as unidades, inclusive aqueles que não têm condição de ir nas unidades, porque tem alguma limitação de locomoção, ele pode agendar nas nossas unidades, que é feito no domicílio também, né? E lembrando que dentro dessa faixa etária de 70 a 79 anos, a gente tem a vacina para todos, né? Então, aqueles que desejam fazer a vacinação, que eu acho que é a maioria, é só procurar estar atento à questão dos postos de vacinação que a gente divulga constantemente. Por que ainda não estamos fazendo, como todas as vacinas, ter todas em todas as unidades? Porque as doses ainda são limitadas, né? E elas vêm em um frasco com 10 doses. Quando eu abro, eu tenho um tempo limite para usar. Para a gente não desperdiçar doses, a gente está concentrando para poder vacinar e perder o mínimo possível, de preferência, né? Porque ela tem, não lembro se são 6 ou 8 horas de utilidade. Então, a partir do momento que é aberto o frasco, eu tenho que usar as 10 doses. Amanhã, dia 30, eu tenho drive-thru no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, e um drive-thru no ginásio Ayrton Senna, das 8 às 17 horas, idosos de 70 a 74 anos. Então, essa é a programação de amanhã. Aqueles que não conseguiram vacinar no final de semana, amanhã vai ter esses 2 drive-thru, tanto no Espaço Cultural, como lá no ginásio Ayrton Senna. Daniel, ainda sobre essa questão da vacinação, a Secretaria da Saúde já soltou um estudo prévio de que há já resultados positivos. Por exemplo, o grupo que tomou vacina de idosos, nenhum faleceu, por exemplo. No caso de Palmas, quer dizer, nós já estamos com cerca de 2 meses que estamos vacinando. Já dá para mensurar algum resultado desse processo de vacinação entre as pessoas comuns e os profissionais de saúde? E, se não, quando isso vai ser possível que a gente vai começar a sentir esse retorno do resultado dessa vacinação? A gente começou a fazer esse levantamento, Kleber, para ver, de fato, se... Porque uma coisa é vacinação, tomar a primeira dose, né? Tem sempre a primeira dose, você não está imunizado completamente. É necessário tomar a segunda dose. E após a segunda dose, em torno ainda de 15 dias a mais para poder a vacina dar todo o efeito que é esperada dela. Então, muitas vezes, já acho que foi a semana passada, muita gente questionando.
fulano tem 80 e tantos anos e faleceu. Beleza, mas ele tomou as 2 doses, ele tomou só uma, depois da segunda já tinha passado 15 dias, então não é um estudo tão simples para falar assim, tomou, mas mesmo assim faleceu. E a vacina, ela não impede 100%, e isso já foi dado estatística, é a principal que a gente está usando, pelo menos nesse momento, é a Coronavac, que ela impede a forma grave da doença, ela não impede de eu adquirir a doença. E mesmo assim, por exemplo, a influenza H1N1, mesmo tomando vacina, tem pessoas que morrem da doença ainda. Então, a gente ainda não tem estudos para dizer se, de fato, todo mundo que tomar não vai ter a forma grave. Né? Os estudos iniciais que aprovaram as vacinas, elas mostram isso, que teria 50% ou 52% de efetividade na questão de não pegar a doença, mas teria quase 100% de impedir a forma grave da doença. Mas agora, com base nos dados e nessa questão das estatísticas, a gente vai fazer esses estudos. Em conversa ainda, no início ainda com o Estado, a informação do secretário de Estado é que diminuiu muito os óbitos nessa faixa etária daqueles que já tomaram vacina. Se esses óbitos que ainda estão acontecendo forem de pessoas que tomaram a vacina, isso a gente também está vendo, porque isso demanda um estudo, saber se todas as doses foram de fato aplicadas, porque senão a gente já desacredita uma vacina que ainda estamos começando e que estamos depositando muita confiança. E os dados iniciais mostram que, de fato, houve uma redução da mortalidade nessas faixas etárias que já tomaram a vacina. Mas se alguém morreu porque já tomou a vacina e mesmo assim faleceu, então isso nós vamos investigar até para poder colaborar nesse avanço da vacina como um todo, se precisa, se as variantes novas, ela cobre também essas novas variantes. Estudos preliminares disseram que sim, mas vamos ver se isso de fato acontece. H1N1, por exemplo, todo ano a gente tem uma vacina diferente. Por isso que a gente tem que tomar todo ano, porque o vírus muda. Então, a gente precisa entender também como vai funcionar a vacina contra o coronavírus. Marcos. Doutor Daniel, só em relação à vacina aqui, Marcos, uma informação. Sim. Já chegou as vacinas e ela vai ser ampliada de 67 a 69 anos. Ótimo. A gente já vai dar mais um passinho aí. Que bom. Então, 67, pela quantidade de vacina e a população nessa faixa etária, então a gente vai conseguir vacinar de 67 a 69 anos e conforme for chegando, a gente vai ampliando. Então, é uma notícia boa também. Muito bom. Marcos. Já é um alento, né? Não deixa de ser. Doutor Daniel, o projeto Unidos pela Vacina, que é um projeto nacional criado pela empresária Luísa Trajano, do Magazine Luiza, em parceria com centenas de empresários do país inteiro, que tem como objetivo vacinar todos os brasileiros até setembro, ajudando na logística de distribuição de vacina, monitoramento de estrutura dos municípios, enfim, etc. No Tocantins, o projeto é coordenado pelo presidente da CIPA, né, o Joseph Madeira, e conta ainda com a parceria da PM, do governo do estado do Tocantins e com as secretarias municipais de saúde, o COSENS, né, a COSENS. Haveria possibilidade do Centro de Operações de Emergência de Palmas integrar esse projeto? A gente está sempre disponível a integrar qualquer projeto que tenha essa conotação, Marcos. Né? Agora, o COSENS já é um órgão, que é o Conselho de Secretários Municipais, ele faz a interlocução em nome de todos os municípios, né? Mas, se precisar da presença da capital, estamos disponíveis para participar. Agora, o que eu entendo é que esse movimento ele vai trazer, talvez, uma outra forma de aquisição
porque hoje é toda ela centralizada no Ministério, no Programa Nacional de Imunizações. Então, toda vacina que chega no país, ela é distribuída pelo Programa Nacional de Imunização, né? Então, que é o PNI, que a gente chama. E para que seja feito de uma forma equânime no país, que nenhum tem uma prioridade. Tivemos uma prioridade para o Amazonas, quando estourou o número de casos lá, mas agora a regra já é igual para todos. Eu tenho população naquela faixa etária com, sei lá, 30 mil pessoas, eu vou receber a vacina daquelas 30 mil para que, de uma forma geral, no país, a gente tenha essa vacinação de uma forma igual no país, que só assim a gente vai conseguir, de fato, ter um controle maior da doença. Agora, todas as ações que venham para somar nisso, eu acho que são importantes. Os próprios municípios, recentemente, aí estão formando um consórcio para fazer aquisição de vacina. Os secretários de Estado lá do Nordeste fizeram lá também um movimento. Eu acho que tudo isso vai somar para que a gente, num curto espaço de tempo, aí, a gente consiga vacinar a maior parte da nossa população, e principalmente aquelas que são desses grupos prioritários, que aí sim nós vamos também ter uma queda na mortalidade da doença, não só em Palmas, mas no país como um todo. Neymar? Doutor, levando em consideração os atuais indicadores, qual que é a projeção que o senhor faz aí para as próximas semanas na capital, da evolução da doença, levando em consideração a vacinação? Em relação à doença, a gente entende que nessa semana que iniciou domingo, né, para a gente, a semana epidemiológica ela começa no domingo, né? Isso. A gente espera que essa semana nós tenhamos ainda uma redução de casos em comparação com a semana anterior. Pelo menos esses são os dados que a gente tem hoje. Se não acontecer nenhuma normalidade, a gente espera que essa semana nós tenhamos ainda uma situação melhor que a semana passada. E pelo próprio atendimento, volumes nas nossas unidades sentinelas e UPAs, a gente já começa a perceber uma pequena redução. Mas um cenário ainda de alerta, de preocupação, porque nós estamos ainda com números muito altos, né? Então, nós tivemos uma certa tranquilidade com os números. Eu não lembro agora os valores exatos, mas em torno de 300, 400 por semana. Então, dava até a impressão de uma normalidade, né, que nós tivemos. Mas agora, ainda a semana epidemiológica passada, foram quase 1.500 casos. Então, ainda muito alto para se dizer que estamos num cenário tranquilo. Muitos casos, mas com uma tendência de queda, né? Pelo menos pelos dados atuais, a gente tem muito claro essa tendência de queda. E que não é de uma semana para outra que se reduz drasticamente. Ela vai ser paulatinamente, como aconteceu na primeira, né? Cada semana um pouquinho, reduzindo, até que a gente reduza muito esses casos. Mas essa é a nossa perspectiva para essa semana. Vamos acompanhar os dados e pedir para a população continuar nos ajudando, né? Porque aí depende muito do comprometimento, né, de cada um, de não aglomerar, de usar todos os métodos aí disponíveis que, de fato, representam o mesmo, que sejam medidas, de fato, eficazes, né? Que é o uso de máscara, lavagem das mãos, álcool em gel, distanciamento, não ir para um lugar que tenha muita gente, se tiver e for possível, vá em outro horário, para que a gente consiga reduzir ainda mais nessas próximas semanas. Daniel, e essa é uma questão interessante, porque assim, os especialistas nacionalmente têm dito que, inclusive, é uma perspectiva trágica, aí do final de abril nós chegamos aí a cerca de 5 mil mortos por dia, né? Já tivemos aí 3.600, ontem que foi um domingo foi 1.600, enfim, a previsão não é positiva, é muito negativa, e vejo um otimismo assim nas suas palavras, quer dizer, nós vivemos numa cidade, nós irradiamos, quer dizer, você tem toda uma região macro aqui no entorno, que flui gente para lá e para cá, enfim, como você tem esse otimismo assim de que, olha, nas próximas semanas
nós vamos estar reduzindo bem esses números aí, enquanto nós temos essa perspectiva aí de até 5 mil mortes até o final do mês no Brasil. A doença, Kleber, nós vimos isso muito claro na primeira onda, menos agora na segunda, porque praticamente pegou o país como um todo de uma única vez. Mas, por exemplo, o Amazonas, que foi o primeiro estado que houve esse aumento de casos, hoje ele já está no cenário de redução, é um dos poucos estados que está nesse cenário de redução. Então, a doença ela não acontece de uma maneira uniforme no país, né? Alguns estados eles começam a cair primeiro, enquanto outros ainda estão no processo de elevação, e os óbitos eles vão acontecer porque agora todas as UTIs lotadas. Então, a tendência de ter mais óbitos de formas graves e a questão da assistência adequada para todo mundo é muito maior. Por isso que vai tendo essa questão. Mas o que eu estou falando é que o cenário, os dados que nos mostram hoje, amanhã ele pode ter um outro desenrolar, mas pelos dados, e isso está claro lá no nosso boletim, ele está nessa fase de redução. Agora, nós não temos garantia nenhuma, Kleber. Essa é uma expectativa com base em dados. Que quem trabalha com epidemiologia, de uma hora para outra, esses dados começam a mudar. Agora, a doença ela não acontece de uma maneira uniforme no país, né? Então, os estados que começaram primeiro já estão numa tendência de redução, e aí a gente espera, enquanto outros que demoraram mais, a gente teve exemplos aqui no país, eles foram ter esse maior número de óbitos posteriormente. Né? Então, é cíclico e aí a gente tem que acompanhar mesmo para saber se, de fato, isso vai se concretizar. Por isso que a gente trabalha com estimativas, até para podermos organizar. Mas, como diz o meu pessoal aqui, a gente sempre trabalha com o pior cenário. Se a gente tiver um recrudescimento da doença, a gente tem que estar à disposição para a população o atendimento necessário. Né? Então, por isso que ainda continuamos trabalhando na questão da ampliação das UPAs, um aporte de oxigênio maior, que, assim, também por estudos de outros autores, a gente vê que há uma possibilidade, porque ainda não temos uma vacinação ampla no país, de ter uma outra onda. A gente já tem visto países que já estão nesse movimento de uma terceira onda. Então, continuamos trabalhando com piores cenários. Não queremos que ele aconteça, mas, se precisar, nós estamos ampliando as 2 UPAs, a capacidade de oxigênio e leitos. Estamos trabalhando com o Estado na ampliação de leitos também, de UTI, leitos clínicos, para que a gente tenha uma estrutura maior, tanto para agora, que tem uma questão emergencial, mas também já pensando a longo prazo aí, de um retorno um pouco maior da doença e a gente ter uma rede um pouco mais organizada para atender esse volume de casos que possivelmente poderemos ter. Certo. Marcos? Então, doutor Daniel, era justamente aproveitando um gancho na pergunta do Kleber, era justamente sobre isso, e esse prognóstico é do Miguel Nicoleles, né, que é um respeitabilíssimo cientista, a nível mundo, inclusive, e ele vem falando que se os governantes não tomarem medidas urgentes, a gente pode chegar aí a 5 mil mortos, né, agora, já em maio. E eu me recordo que ele falava sobre 3 mil óbitos em março, para abril, ali para outubro, novembro do ano passado, todo mundo achava, inclusive, um certo exagero. Eu mesmo falei, poxa, mas será? Ele não está exagerando? E, infelizmente, esses números vêm se concretizando um após o outro, né? Depois ele fala sobre o colapso da rede funerária, contaminação por lençol freático, enfim, ele fala realmente um cenário catastrófico que ele começa a observar, e o Brasil já virou esse celeiro, né, a céu aberto aí de disseminação do vírus. Então, a minha pergunta em relação é justamente isso, se a gente tem, de fato, um aumento significativo em abril, e tomara que isso não aconteça, mas se de fato tivermos isso agora em abril, que seja um mês muito duro, quais as medidas o COI, no seu planejamento estratégico, já
começa a antever isso, uma vez que vocês trabalham sempre com o Senado. Você tocou um ponto importante, Max, porque as medidas elas precisam ser adotadas pelos governantes. Né? Aqui em Palmas, a gente assumiu uma medida que é impopular, que é dura, mas justamente para a gente prever ou antever esse cenário que ele não aconteça aqui em Palmas. Né? Agora, ela tinha que ser mais ampla, sabe, Marcos? Porque Palmas é uma referência praticamente para o estado todo. Tem a Araguaína também, que tem um aporte do PIB, mas Palmas recebe de toda a região, de todo o estado. Se as medidas só adotadas aqui, elas não resolvem, elas precisam ser mais ampliadas. Né? O governador recentemente publicou um decreto, já pensando um pouco nessa linha, mas isso tinha que ser a nível nacional, e a gente vê que há dificuldade em se tomar essas medidas duras. E aonde se tem essas medidas mais duras, até com base, né, no trabalho dos cientistas, ele traz resultado. Só que os governantes, eles ficam muito expostos, são ameaçados, enfim, a gente viu isso lá em Araraquara, é uma situação muito complicada, né? Mas a única forma da gente resolver a doença, a redução dos casos, é tomando essas medidas, pelo menos nessa fase mais grave, para justamente quebrar essa cadeia de transmissão. Mas mesmo assim, conforme você falou, estamos trabalhando na ampliação da rede. Mas só para ter uma ideia, tem estudos aí, vocês já devem ter lido sobre isso, que dos pacientes que vão para a UTI e são entubados, cerca de 66% desses pacientes eles morrem. Né? Então, é um dado alarmante. Então, eu só ter estrutura hospitalar vai resolver o meu problema? Lógico que vai, mas só esta medida ela não resolve, porque os casos que chegam graves, 66%. Se for, não é o fato de ir para a UTI, que eu posso ir para a UTI e não ser entubado. Mas dos casos que vão para a UTI são entubados, 66% morrem. Então, qual é o melhor caminho? É evitar que esses pacientes adoeçam. Né? Então, porque se for, mesmo que tenha toda a tecnologia, esse paciente, pela estatística que nós temos aí, e isso é desde o início da pandemia, 66% morre. Então, por isso nós não vamos trabalhar com ampliação de estrutura, não, porque uma estrutura maior vai propiciar que boa parte da população tenha atendimento e oportunidade de sobreviver. Agora, no nosso entender, as medidas preventivas elas são mais eficazes, porque se eu tenho um volume menor de casos, eu vou ter um menor número de gente que não vai agravar, eu vou ter um menor número de óbitos. Então, este é um caminho mais viável. Economicamente, aí nós já falamos aqui, tem uma questão do comércio, enfim. Mas em relação à doença, o cenário melhor é vamos testar, vamos isolar, vamos evitar, porque a partir do momento que eu pego, ainda mais agora nessa forma grave da doença, a piora dos casos é muito rápida, mano. Pacientes chegam muito bem na unidade, em 2, 3 dias ele está péssimo, né? Então, ele já vai precisar de um leito de UTI, ele chega na UTI, ele já vai ser entubado. Então, vamos quebrar esse ciclo, sabe? Que é isso que os cientistas falam. Tem que ser tomadas medidas mais duras. Né? Todo mundo passou por isso e tomaram as medidas, e nós não fizemos de uma forma organizada no país, isso não foi feito. Né? Foram isolados de governadores, de prefeitos, mas, de uma forma geral, isso não foi feito no país. Então, por isso, dessa crescente do número de casos. Eu também achava que era superestimado o que o Miguel falava, mas hoje já me preocupo de chegar aos 5.000, né, que é o cenário pior aí que eles estão projetando. Se medidas não forem tomadas, então talvez, de fato, aconteça esse cenário aí que traçado
por ele. Marimar, última questão. Ah, sim. Doutor, o senhor disse que Palmas diminuiu o número agora nos últimos dias. Eu vejo aqui que o Estado divulgou um boletim falando que dos 350 novos casos registrados no final de semana, 150 estão dentro da faixa etária entre 20 e 39 anos, né? E o restante está seguido pelas pessoas entre 40 e 59 anos. Ou seja, a gente vê que é da turma que gosta de fazer reunião, tomar cerveja, soltar a conversa fora, e nós temos agora pela frente um feriado grande. Qual que é o ponto de vista do senhor com relação a essa questão dos feriados e do envolvimento maior das pessoas dessa faixa etária de 29 a 39 anos na doença? Então, o feriado sempre é preocupante, né? Porque as pessoas gostam de viajar e se movimentam, vão para o interior ou vão para outro estado, né? Eu acho que nesse momento é o momento de todo mundo ficar quietinho, né? Porque antes a gente tinha, os jovens falavam assim, não me pega mesmo, se eu pegar não vai acontecer nada, mas agora não é esse cenário que a gente está vendo, né? Formas graves em pessoas jovens. Então, mesmo que não vá para um leito de UTI, mas tem a forma moderada da doença, que precisa de internação, né, de entrar com fisioterapia respiratória, enfim, medicação. Então, eu acho que o momento agora, mesmo que o cenário comece a mostrar uma tendência de queda, mas não é hora da gente se descuidar. A hora agora é de mantermos o isolamento, evitar qualquer tipo de reunião, né? Fica ali naquele núcleo familiar. Esse é o momento de cada um fazer a sua parte, porque senão essa tendência ela muda com muita facilidade, né? É uma tendência que está apresentando de queda, mas se houver aí uma movimentação muito maior, ela muda essa tendência. E aí a gente começa a perder de novo o controle. Aí tem que tomar medidas mais duras e aí fica esse vai e vem, e eu acho que não convém isso, né? Se cada um pudesse colaborar, esse é o melhor caminho. Aqueles que não têm que sair de casa, fique em casa, né? Invente alguma coisa lá com a família, fique em casa, ou se for um passeio, faça só com aquele núcleo familiar para poder sair um pouquinho de casa, mas sem aglomerar, sem fazer festas, porque esse momento não é para isso. Esse momento é de cuidado de cada um. Daniel, para encerrar, em relação aos postinhos, né, nós vimos aí matérias na televisão esse fim de semana que passou, de sem vaga, nós tivemos um tempo atrás postinho que fechou as portas, porque não tinha mais como atender ninguém. Você falou de alguma coisa sobre isso, sobre a lotação dos postinhos e tal. Hoje, se uma pessoa que precisar desse atendimento nos postinhos, ela encontra vaga fácil, encontra um leito clínico fácil, como que está essa situação? E você disse sobre ampliação, quer dizer, para quando que é isso? Já tem perspectiva de instalação, de inauguração já de novas salas de leito clínico, de UTI, enfim. Como está essa situação hoje para a gente encerrar? Em relação às unidades de saúde, Kleber, temos duas questões. Da atenção primária, que é onde são as sentinelas, essa é porta aberta. Ela tem vaga todo dia que você chegar, que é para você fazer o teste, é para você passar pelo médico, para fazer o acompanhamento. Agora, tem as pessoas que já estão numa forma mais grave da doença e muitas vezes deixam para procurar o médico já quando os sintomas já estão mais graves. Que aí nós temos as 2 unidades de pronto atendimento, né? Essas unidades, ela tem um limite, sim, de atendimento, porque eu tenho um número X de leitos, eu tenho o aporte de oxigênio para esse número X de leitos, então eu tenho o limite do número de leitos. Então, começa a ultrapassar esse valor, a gente dá uma segurada, porque senão eu ponho em risco aqueles que estão lá dentro, né? Então, você falou, tivemos momento
de não permitir que entrasse paciente, por exemplo, numa UPA, tivemos, até que a gente tivesse uma estabilidade. Porque, senão, eu ponho em risco outros que estão lá dentro. Agora, tem a outra unidade de pronto atendimento. Às vezes, a gente encaminha de uma para outra, para poder dividir esse atendimento. E é interessante a organização da rede, porque, por exemplo, HGP, Hospital de Campanha, que são de gestão da Secretaria Estadual de Saúde, eles são porta fechada, que a gente fala. O paciente não procura direto lá. Ele precisa procurar a rede. Então, ou ele entra pela atenção primária, ou entra pela UPA, e dali eu encaminho para um leito clínico ou um leito de UTI, ou mesmo para os nossos, que nós temos também na rede privada. Então, a UPA, ela também tem limite, né? Eu não posso pôr em risco aqueles que estão lá dentro. Por isso que nós estamos trabalhando com essa proposta de ampliação. Mas, para isso, eu preciso ter uma usina mais potente, que a gente espera, em segundo prazo dado pela fornecedora, que de 15 dias por aí para ela estar aqui para instalar. Né? Então, aí nós vamos ter um aporte maior de oxigênio e conseguimos ampliar o número de vagas. Em relação ao que você pergunta de leito clínico e leito de UTI, amanhã a gente vai se reunir de novo com o Estado e a ideia é que a gente, somando as nossas forças, tanto no hospital de campanha como no HGP, a gente consiga fazer essa ampliação. Então, eu acredito que aí nos próximos 7 dias, no máximo 10, a gente tenha uma oferta maior de leitos de UTI e de leitos clínicos. Nesse momento, nós não nos preocupamos tanto com leito clínico, porque a maioria dos pacientes ele tem um agravamento da doença e que o leito clínico não resolve o problema dele. A gente está se preocupando em atender adequadamente o paciente no início dos sintomas, para que ele não se agrave, e se ele se agravar, ele tem a UPA como suporte e, nos casos mais graves, o leito de UTI. O leito clínico é importante, mas tem um critério para ocupar esse leito clínico. Porque se a gente põe um paciente que tem tendência a agravar num leito clínico, ele vai ficar sem suporte se as UTIs estiverem lotadas. Então, na reunião com o Estado, a gente fez essa discussão e a nossa opção, nesse momento, foi expandir os leitos de UTI, tanto no hospital de campanha como no próprio HGP, para que a gente tenha uma oferta maior, tanto para o município de Palmas, mas também para o Estado como um todo, porque não é só a necessidade de Palmas, né? É o Estado como um todo que está nessa carência de leitos de UTI, assim como o país inteiro, né? Se for ver, nas capitais do país estão praticamente todas lotadas, né? Por quê? Porque a doença agora ela é mais grave, né? Então, na outra vez, nós tivemos sobra de UTI, dessa vez, aquilo que foi projetado, tanto pelo Estado de Tocantins, mas por outros estados, ele extrapolou em muito aquilo que a gente tinha de oferta. Por isso, nessa urgência de trabalhar rápido, mas com as limitações de recursos humanos, enfim, nesse momento não é nem equipamento, né, mas é de recursos humanos para poder operar essas UTIs no estado. E é muito difícil hoje conseguir recursos humanos, Daniel, está muito difícil. É complicado, sim, Kleber. A gente está trabalhando aqui até num edital, né, para poder ser atrativo, para poder a gente fazer uma contratação e equipes que tenham essa expertise, né? E nós temos ainda aqui em Palmas, mas a gente aqui nos próximos dias deve estar lançando esse edital para poder fazer essa contratação. Tá certo, então. Olha, Daniel, eu quero agradecer muito a você por ter recebido a gente. Eu que agradeço, Kleber, agradeço a todos aí. Obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco do que o município está fazendo, mostrar as nossas potencialidades, mas as nossas dificuldades também. E eu vejo sempre as pessoas, por que não faz isso, não faz aquilo? Mas, assim, é um cenário tão complicado, tão complexo, né? Eu já fui secretário e é muito complexo se pensar em todas as possibilidades, mas a gente vem, ao longo desse 1 ano, aí, aprendendo a lidar um pouco com a doença, né?
O que a gente espera é que nos próximos dias a gente tenha um cenário melhor com a vacinação, que eu acho que esse é o caminho, né? Vacinar a maior parte da população e que aí sim nós vamos ter essa tranquilidade. Enquanto isso, nós, como poder público, temos que nos preparar aí para esses cenários, atual como aqueles que ainda podem vir, né, para a gente poder dar a melhor assistência para a população de Palmas. Tá certo, então agradecemos então, o coordenador do Centro de Operações de Emergência de Palmas, o Daniel Borini Zemuner. Também quero agradecer meu amigo radialista e publicitário Marcos Milhome pela participação e também minha amiga jornalista Marimar Ayala pela participação. Muito obrigado a vocês. E pessoal, é isso, espero que tenham gostado. Isso é muito importante, que a gente tenha muita informação, até para a quantidade de fake news que tem por aí, e que a gente tenha informação de quem está à frente, quem conhece, quem dá informação científica, informação técnica, para que nós possamos entender. Não é uma situação simples, é complexa, mas nós não vamos sair dessa situação sem passar pela ciência, sem reconhecer a importância do valor da informação científica na aplicação dessa pandemia nesse momento. Esperamos que tenham gostado e voltamos semana que vem com o nosso quadrilátero. Um abraço a todos e até lá.